Graça e paz, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje é o nosso 6º dia de propósito e o nosso tema de hoje é a preparação para a batalha, quando o menos é mais. E o nosso texto está em Juízes, capítulo 7, do verso 1 em diante. Diz assim, ó: De madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acamparam junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: Gideão, você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todos aqueles que estiverem tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: Gideão, ainda há gente demais. Desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você, e se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água. E o Senhor lhes disse: separe os que beberem a água lambendo, como faz um cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-as com a mão até a boca, foram de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberem a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa, Gideão, todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300. E estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. Só até aqui. Essa mensagem, ela parece às vezes doideira, né? Mas aqui o Senhor estava realmente testando de novo a fé de Gideão, mas principalmente mostrando a Gideão e aquele povo que a força não viria dos braços deles, simplesmente pela força dos braços ou da quantidade de pessoas. Deus, ele reduziu o exército de Gideão para que pudesse revelar ainda mais o seu poder. E às vezes a gente está assim, pensando que quanto mais pessoas estiverem ao nosso lado, quanto mais recursos tivermos, seremos vitoriosos. Gideão tinha ali 32.000 soldados. Desses 32.000 foram reduzidos para 300. Óbvio que isso parecia uma loucura, mas Deus sabia muito bem o que estava fazendo. Às vezes nós estamos como Gideão. Eu já estive em vários momentos como Gideão, e eu imagino que você também do outro lado já esteve assim como Gideão, confiando nos seus recursos, confiando no seu tempo, confiando nos seus estudos, nas suas capacitações, nas pessoas que estão ao seu lado, nas pessoas que têm um poder de influência para te ajudarem. Às vezes a gente pensa, se eu tiver um lugar maior, é onde Deus vai me abençoar. Se eu tiver mais amigas, é onde Deus vai me abençoar. Se eu tiver um saldo no banco de X valor, é onde eu serei abençoado. Isso nos mostra o quanto nós estamos lá no comecinho, ó. Eu não vou dar essa vitória, sabe por quê? Porque se eu te der nesse momento, você vai bater no seu peito e dizer, foi pelo meu esforço, foi pelo meu mérito, foi porque eu fiz e aconteceu. Talvez você esteja aí enfrentando um período de muita dificuldade, porque você confiou demais na força do seu próprio braço, na força das pessoas que estavam ao seu redor. Você confiou demais na sua capacidade humana, no seu intelecto, no que você tinha ou deixou de ter, e deixou de se entregar completamente à confiança no Senhor. E o que mais me chama a atenção é que Gideão, ele fala, olha, quem são os covardes aqui? Ele não usou esse termo, né? Mas quem está com medo? Quem está com medo de enfrentar essa guerra? Quem está com medo?
E aí o que acontece? Aquele povo, 22 mil, se eu não me engano, vão embora. E é muito engraçado que eu já tive momentos da minha vida que eu estive rodeada de pessoas, muita gente do meu lado, muita gente dizendo, pode contar comigo, tô aqui para o que der e vier. Mas também já tive momentos que o Senhor arrancou pessoas do meu lado e que eu me vi praticamente sozinha. Me vi enfrentando desafios que eu achei que eu não daria conta. Mas nesses momentos eu vi o Senhor dizer que a graça dele me bastava, que a força dele me bastava. Um desses períodos foi o período de fechamento da minha loja, onde eu estava enfrentando a descoberta de um nódulo, tendo que lidar com isso, tendo que lidar com a incerteza do que seria esse nódulo, se seria benigno ou não, o que eu passaria dali em diante. E depois ter que lidar com a parte do fechamento daquela loja, né? Com 12 anos de história, fechar. Para alguns é muito simples, mas para mim não foi tão simples assim. E tinha horas que eu falava, Jesus, eu só quero um ombro para chorar, eu só quero alguém para que eu possa desabafar e essa pessoa não me julgar, dizendo que eu sou fraco, dizendo que é frescura, que não é para tanto, que para que todo esse alarde. E Deus não permitiu que viesse os 32 mil soldados. Deus não permitiu. Foi um período onde eu vivi literalmente a mão do Senhor cuidando de mim. Eu lembro que teve dias que até para o meu pai, eu tentava ligar 5 vezes para o meu pai não me atendia. Só para querer desabafar mesmo. E ali o Senhor vinha ministrava no meu coração, a minha graça te basta, a minha presença te basta. Nessa época também eu já estava muito perto de ter um burnout, a minha psicóloga tinha até dito, olha, para tudo, esquece essa loja, pausa tudo isso e vai cuidar da sua saúde. E eu não tinha com quem chorar sem ter esse julgamento. Mas foi a fase da minha vida que eu fui mais fortalecida em Deus. Foi a fase da minha vida que eu mais senti o cuidado do Senhor em tudo. Talvez você esteja assim. Hoje você olhando para a esquerda e para a direita e dizendo, quando eu tinha alguma coisa, as pessoas lembravam de mim. Quando eu estava no bem bom, as pessoas lembravam de mim. Mas agora que eu estou aqui enfrentando essa aprovação, cadê? Cadê as pessoas? E aí eu quero voltar com esse texto aqui, quando o Senhor diz assim, e se eu disser que irá com você, eles irão. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Então tem pessoas que Deus vai arrancar mesmo da nossa vida, por vontade dele. Não é porque nem a pessoa foi ingrata com você, não é porque a pessoa esqueceu das suas benfeitorias. Não, é a própria mão do Senhor dizendo, não irá acompanhar. Você não irá, você não tem permissão para seguir adiante com fulana, com Bertano. Mas o nosso coração, às vezes ele está muito voltado para a ofensa. E aí nós nos ofendemos com isso. Nos ofendemos com as pessoas que largaram a nossa mão no meio do caminho, que na verdade eu falo que agora, né, lendo aqui, eu falo que é o próprio Deus que não permitiu que elas caminhassem conosco. E nós também já abandonamos muitas pessoas no caminho que a gente falou, não quero mais caminhar. E de repente aquilo esfria no nosso coração, a gente não tem uma explicação. Mas você tem um motivo porque você se afastou? Você tem um... Não tem motivo. Deus realmente esfria aquilo do nosso coração e que a gente não sente mais em paz para caminhar com determinadas pessoas. A gente não sente mais a vontade para seguir uma caminhada com algumas pessoas. E não teve nada. Se você for investir, não teve nada. Foi a própria mão do Senhor dizendo, daqui em diante você não vai caminhar. Daqui em diante você para, daqui em diante você segue, daqui em diante você retoma. Há muito disso na nossa vida. Então, para finalizar, meus amados, a vitória que nós necessitamos não virá de homens, não virá da nossa capacidade humana, não virá do quanto nos tornamos, virá de quando nos tornarmos totalmente dependentes de Deus e lançarmos sobre Ele a nossa dependência. E lançarmos sobre Ele, Senhor, a minha dependência não está em quantos clientes eu tenho, a minha dependência não está no número de festas que eu fecho ou no número de contratos que eu fecho. A minha dependência não está se a minha loja é pequena ou se a minha loja é grande. A minha dependência não está se eu tenho um poder aquisitivo para pagar um anúncio numa agência de marketing e para que isso torne o nome da minha empresa conhecido. A minha influência, o meu poder não está nas pessoas que convivem comigo. O meu poder vem do Senhor, a graça dele, a influência vem dele. E quando nós lançarmos de fato, denunciarmos
Eu falo que é essa palavra, denunciarmos aquilo que tem roubado o centro da nossa vida. Eu já em vários momentos eu tive essa crise, eu falava assim, não, quanto mais eu investir em anúncios, quanto mais eu fizer cursos, quanto mais eu fizer um curso com a fulana, com a Bertana, com a ciclana, mais eu vou ser conhecida, mais eu terei poder aquisitivo, mais eu vou conseguir chegar a alguns lugares. E não, amados. Todas as vezes o Senhor frustrou os meus planos. E aí é onde você denuncia e fala, Pai, desculpa, me perdoe, porque eu achei que fazendo isso, eu alcançaria a vitória que eu preciso. Quando a vitória que nós precisamos não virá dos inúmeros cursos ou dos inúmeros profissionais pelos quais nós passamos. Óbvio que conhecimento é maravilhoso e agrega demais, mas quando isso se torna uma válvula de escape para você não depender de Deus, cuidado que você pode estar levantando um ídolo. Cuidado. Ah, mas eu fiz o curso com a fulana, com fulano de tal, eu fiz o tal curso. Cuidado para você não levantar um ídolo. Observe que eu não estou dizendo que você não deve estudar. Observe que eu não estou dizendo que você não deve ter algumas pessoas que vão te inspirar. Não é isso. É quando isso se torna o seu ídolo. É quando isso se torna o seu motivo de ganhar uma vitória. A nossa dependência não vem de números, não vem de força humana. A nossa dependência vem totalmente de Deus. E quando você se render a Ele, dizendo, Pai, eu não vou mais ficar procurando soluções humanas. Ou até mesmo quebrando a minha cabeça, porque quantas noites eu falo que eu perdi, pensando, meu Deus, como que eu posso fazer, Senhor? Como que eu posso... Me dá aqui uma estratégia, me dá aqui... Acreditando que as estratégias que eu tivesse seriam elas que me dariam vitória. Se eu passasse mais e mais noites em claro, pensando, é onde eu teria um mês que eu ia arrebentar de vender. E ali o Senhor vinha e desconstruía todos os meus planos. Eu falava, não, você ainda não aprendeu a confiar em mim. Eu poderia ficar aqui uma semana inteira dando exemplos de quando eu saí de campo, de quando eu me rendi, o Senhor manifestou o seu poder. Eu poderia ficar muitas e muitas horas aqui falando para vocês quando foi situações que eu tirei a minha mão, aí o Senhor colocou a dele. Então, se hoje você está assim, procurando recursos externos para te ajudar, ou para sair da crise que você está enfrentando, ou do problema que você está enfrentando, e você lançar o Senhor e falar, Pai, eu já fiz tudo o que eu podia, e todas as minhas tentativas foram falhas. Todas as minhas tentativas, muitas vezes, foi por orgulho, para bater no meu peito e dizer, fui eu que fiz, fui eu que alcancei. Mas hoje eu me lanço por inteiro e digo, Pai, eu não consigo se o Senhor não estiver comigo. E se o Senhor quiser tirar pessoas do meu caminho, pode tirar, para que eu consiga ver que a minha dependência é totalmente em Ti, Senhor. Que a minha dependência vem totalmente do Senhor. Amém, meus amores? Obrigada por estarem até aqui comigo. Eu tenho certeza que essa palavra não vai voltar vazia. Não vai. Deus está trabalhando muito no nosso ego, na nossa prepotência, nas nossas estratagemas, nas nossas estratégias, na nossa mente analítica que fica buscando trocentos milhares de recursos para vencer batalhas que só serão vencidas quando a nossa dependência foi lançada totalmente em Deus. Pai, eu apresento a Ti, Senhor, as nossas vidas e lanço sobre Ti totalmente a minha dependência. Reconheço, Senhor, que em vários momentos da minha caminhada eu fui prepotente, eu fui orgulhosa. Eu achei que o sucesso da minha carreira, o sucesso da minha empresa estaria na quantidade de cursos que eu fizesse, nos profissionais que eu me ajuntasse, a quantidade de acervo que eu comprasse. Quantas vezes a minha dependência, Senhor, foi no meu marido, quantas vezes a minha dependência foi no meu sócio, foi no gerente do meu banco, na quantidade de funcionários que eu tinha, ou na quantidade de visualizações que eu tinha numa live, ou em qualquer outro recurso. Em todas elas o Senhor mostrou, Pai, que eu não venceria nenhuma batalha enquanto eu não dependesse totalmente de Ti. E a partir do momento, Senhor, que eu comecei a lançar a dependência da minha empresa, da minha vida, em Ti,
eu vi, Senhor, as coisas fluindo. Eu peço o teu perdão, Senhor, porque em outras áreas da minha vida eu tenho tentado fluir da minha força, fluir com o meu entendimento, fluir com aquilo que eu acho que sei, quando na verdade nada sei. E dessa forma, Senhor, eu excluo a tua bondade, eu excluo a tua permissão de atuar na minha vida. Eu peço o teu perdão, Jesus. Eu peço o teu perdão, meu Senhor. E porventura, se ainda existem outras e outras áreas que nós estamos lutando com a força do nosso próprio braço, esquecendo da nossa dependência em Ti, por favor, Senhor, nos revele. Revele, Senhor. Denuncie as mazelas do nosso coração. Denuncie, Senhor, aquilo que não tem agradado o Teu nome, para que possamos corrigir e mudar a nossa rota, Pai. Assim como Tu fostes com Gideão, ser conosco nessa nossa jornada, ser conosco nos nossos desafios e nos ensine a sermos vigilantes, porque alguns daqueles homens não foram para a guerra com Gideão, porque eles simplesmente largaram as suas armas para pensarem apenas em satisfazer o desejo da sua carne. Nos ajude, Deus, a mesmo diante das necessidades da nossa carne, da nossa sede, não largarmos as nossas armas e estarmos sempre posicionadas diante do inimigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo eu te agradeço. Amém. Amém. Um beijo. Até amanhã, se Deus permitir.